Bom, olá pessoal. Então, voltei aqui para agora a gente entrar nos gráficos de barras. Só antes de me aprofundar no gráfico de barras, eu vou falar um detalhezinho, né, de uma observação sobre o gráfico de linha, é que a utilização do gráfico de linhas normalmente é quando a gente tem números contínuos ou quando a gente vê um comportamento ao longo do tempo, que é neste exemplo aí. Então, a gente está vendo o comportamento do humor de vocês ao longo de 7 dias. Então, falando por esse tipo de avaliação, o gráfico de linhas é o que melhor se enquadra para estar explicando esses resultados, tá bom? Mesmo assim, a gente vai estar trabalhando o gráfico de barra com esses valores, só que não é a melhor representação gráfica para esse tipo de resultado. Só que como é só um exemplo para vocês estarem aprendendo a desenvolver os gráficos, a gente vai estar trabalhando e vamos supor que cada coluna dessa é um grupo diferente, porque a gente utiliza os gráficos de barra basicamente para comparar grupos distintos, tá bom? Então, vamos supor que a segunda é um grupo X, a terça é um grupo Y e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Então, a gente vai lá inserir novamente. Aí, aqui eu vou lá na opção colunas, né? Inserir gráficos de colunas ou de barra. E aí, eu seleciono o primeiro. Opa, já selecionou um bocado aqui, ó. Só que eu não quero. Deixa eu ver se eu tenho como apagar aqui tudo, porque... Deixa eu excluir aqui para ver se... Barra... Pronto, é o branco mesmo que eu quero, porque a gente vai inserir os valores. Então, da mesma forma do gráfico de linhas, a gente vai lá no botão direito do mouse e vamos selecionar os dados. A gente vai lá na opção adicionar. O nome da série é o nome do título do gráfico. Então, é o humor semanal. E os valores da série, basicamente, são os valores da média. Então, vamos excluir aquele 1, né, que eu expliquei na aula anterior. E vamos selecionar todos os valores da média aqui. E apertar OK. Perceba que no gráfico já apresenta as barras dos 7 dias. E assim como lá no gráfico de linha a gente precisa renomear o eixo X, porque isso representa dias da semana, a gente tem que fazer essa edição. Então vamos lá, editar. Editar. E aí a gente vai selecionar todo o texto que vai ficar no eixo X, ó. Já foi automaticamente, eu nem apertei OK. Então, vou lá no OK e, enfim, foi feito o gráfico. Agora, o que está faltando é inserir o desvio padrão. E aí é a mesma coisa, gente. Vai lá na opção Design, onde já foi selecionado automaticamente Design. E aí a gente vai adicionar elementos de gráfico na opção Barras de Erro. Lá em barras de erros, a gente vai na opção desvio padrão e ele já insere um desvio padrão que é considerado padrão para eles, né? Mas para a gente não, porque o nosso desvio padrão é conforme a nossa média. Então a gente seleciona o desvio padrão e sai as opções aqui, ó, que é para formatar desvio padrão. Deixa eu clicar aqui 2 vezes, mas normalmente sai aqui, ó. Então ele estava aqui, eu aperto aqui, ó, nessa opção, opções de barra de erro. Ou se eu clicar 2 vezes, normalmente vai também. Não, mas não foi. Mas não tem problema, a gente vai aqui. Ambos, tanto para cima como para baixo, né? Que é o para cima é como se fosse positivo, acima da média.
e o negativo é como se fosse abaixo da média. E aí ele considera 1, mas aí a gente vai personalizar porque a gente fez o cálculo. Então a gente vai especificar o valor. Vai lá, o positivo, que vai ficar para cima da média, é o mesmo valor de quem vai ficar abaixo também. É como se fosse 34%. O pessoal da média está indo para cima e 34% para baixo lá, conforme a primeira aula de distribuição. Pronto, aperta OK. Opa, deu um errinho aqui, deixa eu ver o que foi que houve. Ó, o 1, ó, por isso que deu erro. Então, vou apagar o 1 aqui. E agora eu acho que dá certo. Pronto, deu certo. Então, é isso. Esse gráfico, lembrar de botar o título, né? O título dos eixos é muito importante. Então, mais uma vez, vou repetir lá. Semana e o D de dia, né? Aqui. Vou botar o N, que é um número arbitrário. Esse não é o melhor gráfico para explicar esse resultado, mais uma vez, né? Para deixar bem claro. Seria interessante usar esse gráfico se fosse 7 grupos diferentes. Então, será que o grupo da segunda é diferente do grupo da terça? Então, vamos supor que cada um dia da semana é um grupo diferente, que você está avaliando o humor. E aí a gente vai avaliar que aquele grupo experimental que só vai no sábado, neste exemplo aqui, parece onde tem o maior pico de humor. Tá bom? Então, se for grupos distintos, esse é a melhor forma de estar trabalhando, esse tipo de gráfico. Que a gente está comparando grupos. Ok? Então, no próximo vídeo agora, a gente vai ver o gráfico de dispersão, que normalmente a gente trabalha quando a gente considera análise de relação.